Sinto frio. É como se a vida fosse suprimida. Uma grande sombra se apossa de mim. Sinto frio. O vento que sopra na rua faz com que o frio penetre através da pele e atinja os ossos. Chove ininterruptamente. É uma garoa, mas que chega a encharcar os que estão estacionados no ponto do ônibus. As pessoas, ilustres, desconhecidas, nem ao menos se dignam a trocar olhares. Fingem estar preocupadas consigo mesmas, com os seus problemas. Sinto que é crucial aos humanos se desconhecerem, apesar de constituir uma mesma raça, um mesmo povo, serem irmãos e coabitarem no mesmo planeta. E isto me leva a pensar que não são humanos. Por certo, são androides e ginoides, desprovidos de sentimentos e emoções. A vida moribunda, sem um sentido, sem verdadeira razão. Não há motivos para o óbvio. Insetos, amantes do mal, se instalam e tomam posse. Um corpo, outrora cantante, está inerte. Neste meu abandono, persigo a vitória e só descubro derrotas. Vida maldita perfeita. Imperfeita, só ruínas e vencidos. Meus pensamentos me conduzem para além da estratosfera. Percorro caminhos seculares por onde viajo entre uma vida e outra. Neste planeta estou à cata de algo que ainda não sei ao certo. Tudo que sei é que estou aqui com uma missão. Só não consigo descobrir qual. O cérebro vasculha, esquadrinha todas as informações, detecta todos os chips, analisa todos os dados e os arquivos não são codificados. Não há registro algum sobre a predestinada missão. Contudo, ela existe. Houve uma atualização no meu software. Estou ciente disto. E todos os dados anteriores foram deletados e novas informações foram adicionadas ao cérebro deste errante ciborgue. Tais como uma vida nova, um novo caminhar, um novo grupo familiar. Entretanto, há resquícios da anterioridade. Há o não concordar com o que se vê. Esta busca pelo que não se entende é guerrear contra uma legião invisível envolta em sombras. Sinto frio. No vácuo, o tempo menino caliente. No vazio, o presente homem sombrio. Sinto frio. A brisa traz saudades e o menino está sorrindo. No tempo que se foi, há saudades do riso. E o homem perdido, obscuro, irreal. Pena que os terráqueos, descendentes de uma raça única, que deveriam professar um mesmo Senhor, preferiram criar filosofias e fizeram guerras em nome do Deus, eu sou aquele que sou. Acreditam os terráqueos que o Deus está dividido em facções religiosas. Pobres de espírito, dia virá em que o Senhor dos Senhores e da guerra habitará este solo e todos serão julgados conforme suas ações. Mas, enfim, esta é uma outra história para um outro final de dia. Por ora a chuva persiste. Até parece que o planeta é todo líquido. Corpos se locomovem, as horas seguem seu curso natural, a vida corre apressada. Contudo, percebe-se no semblante dos homens que a preocupação está inserida em seus egoísmos. A cidade, debaixo de um céu alvinegro, tem configuração fantasmagórica. Seus habitantes, já distantes da raça primeira adâmica, perderam identidade. Não há o que procurar. Não há pelo que esperar. Não há pelo que tentar. No horizonte próximo, tão somente a visão da guerra que se avizinha. Dentro de ti, há um demônio que se chama Mortal Poeta.
Se é nobre, também mendiga e morrerá como um proletário. De tudo que é em ti, teu mal se fez real. O sonho tornou-se triste e do amor sangrou o fel. Sinto frio. A chuva cessou definitivamente. O sol brilha irradiando luz ultravioleta. As pessoas, envoltas em suas capas de egoísmo, já estão sorrindo para si mesmas, tendo suas imagens refletidas em poças de lama, feito fotografia 3x4 em branco e preto, desbotadas pela ação do tempo. E os humanoides continuam cegos para o próximo. Eu, por minha vez, percebo que a noite logo virá e é imperioso que eu me vá. Os adeptos do Conde Vlad saem meio à escuridão e se divertem empalando seres como os da minha raça. Este vício chamado filhos, amores e canções. Esta saudade chamada liberdade, repousar e comer. Uma ambição chamada lutar, o ter e conquistar. Este amor ainda amado, neste doce beijo sorvido. O veredito foi proferido. Vejo quando ela chega. É linda, é majestosa, é brilhante. Ela, tão bela, reflete um brilho prata como a lua em noite cheia. É a nave-mãe resgatando os eleitos, e certamente eu estarei em seu bojo. Penso e descubro. És víscera exposta composta em fel. Sonhar alucinações, corpos flagelados, animais homens movem-se em volta, o látego dilacera a carne. A juízo e descubro, és o dark ápice de uma composição efêmera. Saudades de casa. E assim foi repassada toda uma vida através da cantilena do salmo. Exultai no Senhor, ó justos, pois aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a cítara, entoai-lhe hinos na harpa de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, acompanhado de instrumentos de música, porque a palavra do Senhor é reta, em todas as suas obras resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. O sol causticante da tarde era quase insuportável. Os poros choravam gotas de suor. E o gosto das pessoas tinha o sabor azedado de pigmentação ocre pelo esforço de ir e vir debaixo daquele sol abrasador. No alto da estação ferroviária, um homem, se é que para aquela figura coubesse a denominação de homem. Contudo, apesar das inúmeras primaveras já assistidas, e foram muitas até então, ainda guardava a feição de um garoto. Corpo magro, rosto esquelético, bíceps e tríceps sem protuberância alguma, pele seca. Um tipo indígena, bem representado na face e acentuado pelos cabelos pretos e lisos sobre os ombros. No corpo, as marcas largas e profundas das cicatrizes
impostas na luta pela sobrevivência. Seu corpo, bem que serviria para uma turma de acadêmicos de medicina estudar o complexo sistema de veias e vasos sanguíneos. O que restou dele? Há 36 meses atrás, ou há exatos 1095 dias, a sua aparência era exuberante. Mas, como tudo passa, ele deixou de ser um homem e foi tornado um farrapo, um espectro humano. As pessoas, entre andar e correr, passavam por ele. E ele era um anônimo, entre os demais anônimos. No cérebro, as imagens corriam e o transportavam para lugares distantes e como num flashback, o passado retorna. Seria melhor ter nascido morto. Melhor ainda, nem ter nascido. Você é feliz? Como é esse negócio de amar? Se isso é amar, eu te amo. Você tá louca? Tá louca? Se é uma criança, ela virá porque não pediu para nascer. Nós somos responsáveis por ela. Nós somos os únicos culpados. Se ela virar, se ela vai virar, nós devíamos ter tomado as precauções. Se não tomamos, ela vai vir. Abortar nosso primeiro filho, nem pensar. A realidade o faz saber que tudo não passou de ilusão, posto que o amor não foi amado. Pensamentos de um passado que indicavam um futuro fantástico. Imagens reais do hoje. Fome, miséria, desemprego, classes sociais conflitantes, políticos corruptos, filhos, ex-amores. Um amor verdadeiro. Este quando virá? São utopias, sonhos, a busca pela realização pessoal, um horizonte impossível de ser alcançado, uma estrela que jamais será tocada, um viver até então para o nada. Olha aqui, é melhor você parar com essa babaquice de querer ser artista, tá? Você agora tem um filho, tem uma mulher, tem uma família, tem que sustentar todos nós. Então, larga a mão de ser preguiçoso e vai caçar um serviço. O meu pai e a minha mãe tinham razão. Você não passa de um come e dorme, um vagabundo. A minha vida está valendo tanto quanto a sua, meu parceiro. Nós até somos bem parecidos. Magro, com os ossos à mostra. Eu só não estou com os pelos caindo e nem tenho sarna. Bom, pelo menos eu acho que não.
No resto, somos parecidos. Nossa fome deve ter a mesma proporção. Veja, os homens passam por nós e nem tomam conhecimento da nossa existência. Acho que é porque já estamos mortos. Há muito morremos para a sociedade, porque para ela você vale tanto quanto tem depositado em banco suíço. Morremos para os amigos, cara, porque para eles é melhor deixar para lá. Numerários e etiqueta nas roupas falam mais. Morremos para a família. E eu creio não estar inserido no contexto de uma família, pelo menos esta que se diz minha família. Eles não demonstram respeito algum. Morremos para a igreja. Nesta igreja sacrílega, onde você tem a obrigação de prestar ajuda sem ter o direito de requerer para si um auxílio, porque não somos homúzios, quer dizer, não temos a mesma substância. Essa igreja que não é a igreja de Jesus Cristo. Somos pequenos e eles não enxergam o que acontece ao derredor. Acham que só porque papam a hóstia todos os dias, Deus, em sua infinita bondade, já lhes reservou um lugar no paraíso. Estamos mortos para o mundo, porque esta é a soma de todos os outros malefícios. Só estamos vivos para a miséria. E é dela que eu quero fugir, desta prostituta maldita que se apossou do meu espírito e se elegeu minha amante perpétua. Acho que só a morte poderá resolver este dilema. Todos estão olhando o próprio umbigo, meu amigo. Talvez o mais acertado seja... mas dizem que o suicídio é um dos pecados não perdoados por Deus. Deus! Quem é Deus? Ou melhor, o que é Deus? Deus é um cara gozador, sarcástico, um tanto quanto inumano. Acredito que em seu trono de glórias, divirta-se com o sofrimento dos anjos caídos. Gostaria de vê-lo na minha situação. O que ele deveria de fazer? Carros, pessoas, na praça, no cinema, as barracas dos ambulantes, o lambe-lambe, essa música que toca no serviço de alto-falante, eu vou te dizer, compadre, veio direto do fundo do baú, é das antigas. Olha lá, o relógio da praça, contando o tempo, tic-tac, tic-tac. As criaturas, como sempre, apressadas. Os carros, como de costume, peidando e exalando esse monóxido fatal. Que inferno isso aqui! Para que tanta pressa, se o fim é de ser um só? Amor, acende o meu cigarro. Espera alguém? Certamente. Se ela não vier, eu estou aqui mesmo, gatinho. Talvez ela demore mais do que eu pretendo esperar, mas por certo ela virá. Eu sei que virá. Tudo bem, qualquer problema que queira resolver, eu estou por aqui. Talvez ela te dê o cano e não venha. Tchau. Se ela não vier. Claro que vem. Disso eu tenho a plena certeza. Algumas perguntas não poderão jamais ser respondidas.
porque as respostas aparecem antes das perguntas. O cérebro confuso, a mente distorcida, enfraquecida, desrítmica. Talvez pela alimentação precária, talvez pelas várias preocupações, talvez pela falta de emprego, talvez pela falta de amigos, talvez pelo adjetivo imposto pelas familiares da sua esposa, vagabundo. Talvez pela fala da amiga, da tia, da esposa, imbecil. Talvez, ou quem sabe, talvez. Lutar cansa. Cansa mais quando não se tem meios para lutar. Cansa quando se é apenas um contra o mundo. Cansa quando só se tem uma vida e se tem a certeza de que poderia vivê-la de outra maneira. Cansa quando os talentos não frutificam. Cansa quando o sol deixa de brilhar e só nuvens escuras se tornam uma ameaça constante. Cansa quando até mesmo o amor que é amado se torna desusado devido às contingências impostas pela dor. O coração ainda pulsa, palpita, bate ritmicamente. Ainda há vida, só não há mais esperança. Já não existe mais o amanhã. O futuro já está no passado. Só restam lembranças, feridas abertas que ainda sangram, várias cicatrizes que teimam em machucar. Saudades dos tempos de menino. O tempo de menino. Como era gostoso enfiar os pés na areia, lavada pela água da chuva. Como é saudoso lembrar das peladas jogadas debaixo de chuva e após ela cair sobre a areia molhada. Como era gostoso tomar banho embaixo da biqueira que recolhia a água da chuva. Como era delicioso ouvir o barulho das gotas batendo no telhado, respingando na casa. Como era inebriante ver a chuva vir de encontro à vidraça da janela. Como era embriagador ver a chuva lavando a terra e a fecundando. Um tempo que não retorna. Duas questões afloram a sua mente. É natural que se morra por ideais? É compreensível, todos aceitam e louvam. E morrer para fugir da miséria não pode ser condicionado a um ideal? Outra questão. Por que as crianças crescem? Um grito contido em sua garganta. Eu quero vencer! Eu quero ser respeitado e reconhecido pelo que sou! É fim demais, cacete! Ainda martela a voz daquela que se intitulava sua esposa. Medíocre. E tudo que ele conseguiu retrucar. Você vai ver quem é o insignificante. Eu não preciso de religião para viver. Não preciso de igreja. Essa igreja onde só participam os que já estão salvos. Não preciso de sede alguma para viver. Viver a minha fé. Essa comunidade que se auto-perdoa os pecados e consente promiscuidade. O animador da comunidade come a catequista gostosinha. E a esposa do animador está dando para o diácono. Sepulcros caiados. É isso que eles são. Sepulcros caiados. Passo muito bem sem tudo isso. No centro da praça, há uma árvore frondosa, onde andorinhas gorjeiam uma Ave Maria diferente. Olhai as aves do céu,
não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Ao sujeito que balbuciou essas palavras, deram-lhe título de mestre, de rabino. Em sua época, os chamados rabinos não precisavam trabalhar. Quisera que vivesse nos dias de hoje e não batalhasse para ver se o rabino teria a mesma visão da vida. Ainda acho fácil pregar a palavra, estando com o estômago abarrotado de macarrão e frango assado. Quero ver pregar a palavra, estando com fome, tendo que disputar o alimento com suínos, no mesmo estrado onde os porcos se empanturram. Na linha do horizonte, já é possível observar os primeiros sinais da noite que se aproxima. A hora das trevas é o que de pior pode acontecer. Todos os fantasmas retornam para povoar o sono. Como afastar todos os fantasmagóricos pensamentos que povoam a mente? Nada obstante, a dúvida reside no cérebro. Será que ela não virá? No silêncio que habita o corpo, ainda corre o sangue rubro-vermelho, no semblante castigado pela vida, apesar do tom ocre laranjado, ainda há um córrego de esperança. Entretanto, persiste a dúvida. Será que ela não virá? Certamente que no amanhã, após a noite que dá vida à lua, por certo, esta vida será mais bem vivida. Isso, se houver um amanhã. Tempo houve em que aquele crânio teve língua e podia cantar. Agora um velhaco atira ao solo, como se tratasse da mandíbula de Caim, o primeiro homicida. É bem possível que a cabeça que o asno maltrata desse jeito, amigo Horácio, fosse de algum político que enganava o próprio Deus. Ou de algum cortesão que sabia dizer: bom dia, meu doce Senhor. Como vai passando, meu bom Senhor? Ou então, por que não há de ser o de um jurista? Não lhe parece, Horácio? Mas afinal, de quem seria? Este era Iorique? Certeza? Iorique era o bobo do rei Hamlet, e o senhor meu pai, que foi assassinado por meu tio Cláudio, amigo Horácio. Pobre Iorique. Um sujeito de xistes inesgotáveis e de uma fantasia soberba. Carregou-me muitas vezes às costas. E agora, como me atemoriza a imaginação. Sinto engulhos. Era aqui que ficavam os lábios que eu beijei não sei quantas vezes. Iorique, onde estão agora os xistes, as cabriolas, as canções, os rasgos de alegria que faziam eclodir a mesa em gargalhadas? Não sobrou uma, ao menos, para rir de tua própria careta?
tudo descarnado. Olha, vai agora aos aposentos da senhora e diz-lhe que, embora se retoque com uma camada de um dedo de espessura, algum dia ficará deste jeito. Faze-a rir com tua própria pilhéria. Diz-me uma coisa, Horácio. Por obséquio, acreditas que Alexandre o Grande, depois de morto e enterrado, tivesse esse mesmo aspecto? Certeza? E fedia assim? Puá! A que uso ínfimos temos de prestar-nos, Horácio? Por que não acompanhar a imaginação as nobres cisas de Alexandre até encontrá-las servindo para tapar um barril? Não. De forma alguma estou divagando por considerar as coisas desse modo. Mas acompanhemos-las com bastante modéstia, deixando-nos guiar apenas pela verossimilhança mais ou menos desse jeito. Se Alexandre morreu, se Alexandre foi enterrado, se Alexandre tornou-se pó, se o pó é terra, e se da terra faz-se argila, por que então não se poderá tapar um barril de cerveja com a argila em que ele se converteu? E tem aquele outro lá, César o Augusto, o grande César morto em pó tornado, pode a fenda vedar ao vento irado. O pó que o mundo inteiro trouxe atento, ora o muro protege contra o vento. Silêncio, cautela, Horácio. Aí vem o rei, a rainha, os padres, até mesmo as carpideiras, a corte toda em procissão fúnebre. Mas quem é que eles seguem? Percebes, Horácio, que os rituais da cerimônia fúnebre estão incompletos? Isso indica a todos nós que a pessoa a que trazem suicidou-se com mão desesperada. E pela pompa era de Estado. Mas é preferível que não nos vejam. Ocultemo-nos para poder observá-los melhor. Veja, Horácio, aquele lá que está a discursar é Laertes, jovem da alta prosápia. Observa-o bem, pois é o irmão de minha amada Ofélia. Como fala empolado o tal Laertes, não lhe parece, Horácio? Mas o que ouço? A corte comenta que a bela Ofélia deu cabo à própria vida. É isso mesmo que ouço? Quem se queixa com ênfase tão grande e com palavras que detêm as estrelas em seu curso, como ouvinte pasmados? Sou Hamlet, sim, ou dinamarquês. Não rezaste direito. Digo-te que me soltes a garganta, pois embora eu não seja nem furioso e nem frenético, posso conter algo de que deves recear-te. Tira as mãos! Enquanto eu conseguir mover as pálpebras, terei motivos e de sobra para lutar contigo, Laertes. Que motivos eu teria, majestade? Amava Ofélia, senhora rainha, minha mãe. Eu a amava tanto que 40.000 irmãos não poderiam, com todo o seu amor multiplicado, perfazer o total da afeição que eu lhe dedicava. E tu? O que farias por ela, Laertes? Com os diabos, dize logo o que farias? Ficarias a chorar, a brigar, a jejuar, a fazer-te em tiras, a beber vinagre e até mesmo engolir inteiro um crocodilo? Se é assim, Laertes, tudo isso eu posso também. Dizei-me de fato o que vieste fazer aqui, Laertes. Gemer apenas? Desafiar-me na cova? Se desejas que te enterre, também posso imitar-te. Se falas de montanhas, te digo que despejes sobre nós milhões de acres, até que o solo vá queimar-se de encontro à zona ardente, deixando o osso a tornar-se uma verruga. Como vês, nobre Laertes, eu também falo empolado. Entretanto, ocorre-me uma dúvida. Esclarecei-me por obséquio, nobre Laertes.
Por que motivo me tratais desse modo, se amei-vos sempre? Mas isso pouco importa, não é mesmo? Deixai, pois, que Hércules faça como bem entender. Por ora, nobre Laertes, sabei apenas que o gato mia e o cachorro também terá o seu dia. Quer voar? Voe. Mas não atrapalhe a minha flutualidade. Nos primórdios da década de 1980, constituiu-se o mito do câncer gay, ou a doença dos 5Hs, homossexuais, haitianos, hemofílicos e heroinômanos. E os rockers. E assim, o preconceito começava a mostrar sua cara, inseminando a cultura da peste gay. A sociedade cínica destilou seu desprezo pelos excluídos, preconizando o tal grupo de risco, disseminando a crença de que as gays eram as promíscuas. Mas nas décadas de 1980 e 1990, isso no final do século XX, foi um período de intensa luta por direitos acerca da população LGBT aqui no Brasil e como no exterior. Mas aqui nessa terrinha, um dos grandes baluartes dessa grande batalha foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Enquanto hemofílico, ele fazia transfusões de sangue constantemente, tendo contraído HIV em 1986. Esse sim, Betinho foi uma das primeiras pessoas no mundo a ver a epidemia de HIV como parte de uma violência estrutural, como a questão de direitos humanos. E a construção de uma resposta à epidemia baseada, sabe em quê? Na solidariedade. O tempo passa, mas o tempo, o dominador dos mistérios, este voa. Quando os senhores sisudos, com seus belos bigodes e suas respeitáveis senhoras religiosamente imponentes, né, com seus vestidos longos até os pés, com as suas costas todas cobertas, né, com gola alta, apareceram como portadores do HIV, o povo foi logo para as ruas empunhando a bandeira da tradicional família da moralidade. Aí então houve um grande lamento e ranger de dentes. Os cidadãos de culturas diferentes entenderam a necessidade de clamar os direitos humanos à saúde pública. Aí se mobilizaram para colocar o HIV em debate na sociedade. Daí, o sociólogo Betinho teve um papel importante nessa discussão, pois lá foram definidas políticas que normatizaram os critérios de controle dos bancos de sangue. E isso já no final de 1980. E só então, em 1983, que regulamentou-se a obrigatoriedade do teste anti-HIV. Mas no enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS, o combate efetivo se dará quando enfrentarmos o nosso maior obstáculo, o preconceito. Até porque a AIDS está circulando por aí. E esta é a vida que nós nos propusemos a viver. Vamos deixar de lado a hipocrisia? É chegado o momento de exterminarmos o preconceito. Quem? Me diga quem entre todos que já se deparou com uma gay na rua, no trabalho, na igreja, no cinema, na praia, no lazer, e não teve o ímpeto de virar a cara. Que atire a primeira pedra quem nunca, na meninice ou adolescência, se pegou pensando sobre a própria sexualidade e não viveu aquele vendaval de emoções próprias da puberdade.
quando desejos eróticos, nunca coerentes com a cultura homofóbica, aflorava a carne, tentava expurgar esse ímpeto. Momento em que a menina trocou sua boneca por uma bola de futebol e sentiu-se arder em chamas. O menino que trocou, naquele momento, permutou seu boneco do Superman ou do Capitão América por uma boneca. Ou, quando no sanitário da escola, teve a ânsia de olhar para o pênis do coleguinha ao lado e percebeu seus olhos queimando como se tivessem sido invadidos por pimentas burlescas. Criaturas! Vamos arrancar e queimar essa máscara forjada em juízo preconcebido em forma de atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Quer sair? Quer sair? Quer sair? Saia se tiver coragem. Vivamos a vida como ela nos forjou, pois necessário se faz desconstruir o mito de que as gays vivem de forma promíscua. Título de que todo gay tem que lidar desde os tempos em que a relação homoerótica era marginalizada. É necessário se faz derrubar a contracultura do macho, do preconceito, da homofobia, que é aquele medo irracional diante da homossexualidade ou da pessoa homossexual, colocando em posição de inferioridade, e para isso os primatas antropóides lançam mão de violência física ou verbal. Na grande maioria das vezes, aplicam a violência física aliada à verbal. A célula máter deve demolir o preconceito, a transfobia, que são os atos de violência física, moral, psicológica ou qualquer outra ação, comportamento que baseia-se no medo, na intolerância, na rejeição, aversão, no ódio ou discriminação às pessoas trans, por conta de sua identidade de gênero. Entoações explícitas ou veladas, expurgando o seio da célula-mãe toda forma de violência para que o indivíduo recupere a sua dignidade. Aqui uma parte. Para falar com os xenófobos, que segundo o dicionário, são os que ou quem sente ódio ou forte desprezo por estrangeiros. Quem ou que manifesta xenofobia. E ainda nos diz a Constituição que xenofobia é praticar, induzir, incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, religião, credo, procedência nacional. Fabricar, comercializar ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fim de divulgação do nazismo. O tempo. Tempo. Senhorio de tudo. A heterofobia, ou seja, o preconceito inverso devido à orientação sexual do hétero, também deve ser guerreada, uma vez que se equipara à homofobia, né? Os heterossexuais são alvo de repúdio por parte de uma parcela da população gay e lésbicas. O ativista LGBT Peter Tichel, que sofreu experimentos de estrangulamentos, muitas vezes foi golpeado na cabeça e no rosto, tomou chutes, garrafadas, empurrões e até socos. Na sua caminhada de vida, ativista foi xingado de bicha comunista.
fascista gay, terrorista homossexual, só por conta de sua atuação contra os homofóbicos. Ele fez uso da expressão heterofobia para indicar pautas do próprio movimento, que, segundo o próprio Piper, eram discriminatórias em relação aos casais heterossexuais. Durante o indiciamento policial, os policiais usaram o termo queer terrorista. No país tão extenso como o nosso Brasil, deparar com a diversidade religiosa e cultural é bastante comum, embora sejamos majoritariamente cristãos. Mas há diversas outras religiões que fazem parte da nossa cultura e muitas vezes sofrem discriminação. A intolerância religiosa ou fundamentalismo religioso é tão agressivo quanto as outras formas de preconceito. E a nossa legislação também pune tais elementos através da Lei número 11.635 de 2007 e também pelo artigo 6º da Constituição Federal. A religião é um dos aspectos mais importantes de uma cultura e reprimi-la pelo preconceito não deve ser atitude aceita em lugar nenhum. Até porque a criatura não pode sair por aí mugindo o que bem entende e fica impune. O preconceito surge com a ignorância. Devemos, pois, defender a tolerância religiosa e o respeito à diversidade. E é a vida que nós nos propusemos a viver. Os que, conscientes ou não, confundem preconceito com ofensas e alimentam a intolerância, induzindo ao ódio. Esses devem ser arguidos. É preciso, pois, derrubar todas as formas de discriminação que se oponha às igualdades de direitos entre os gêneros. Porque enquanto houver preconceito, nunca haveremos de ser uma democracia. E dispam-se da capa. A sociedade precisa aprender a respeitar, a valorizar a vida. E quando arrancarmos a máscara homofóbica, certamente poderemos discutir essa questão com mais legitimidade. A serpente monstruosa, lânguida e de bojo grotesco, formada por camadas de ferro fundido e atada por parafusos, abre lateralmente as várias bocas desprovidas de dentes e deixa escapar o odor ocre dos corpos suados de suas vítimas e põe-se a vomitar o conteúdo de suas entranhas, como num balé grotesco e fétido, cuja visão se assemelha aos corpos decompostos lançados no Sheol. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que a serpente monstruosa vomita são homens, ou melhor, parecem homens. Pai, foram criados à tua imagem e semelhança, por que os deixastes entregue à própria sorte? Meu Deus, por que me abandonastes? Neste corre-corre louco e desenfreado,
nesta luta louca e desigual pela sobrevivência, nesta vida mal vivida, mal dividida e doente. Eles até já esqueceram que são homens, esqueceram que são imagem e semelhança do grande arquiteto do universo. Amados, ouvistes o que foi dito aos antigos: o mal pode tomar por servo até mesmo quem não perpetra obras mais. Porém, onde está a gratitude divina para com o filho da puta que levanta às 4 horas da madrugada, enfrenta uma condução lotada, trabalha 10, 18 horas por dia, todos os dias, e no final do mês recebe uma mixaria que mal cobre suas despesas? A gratitude possivelmente estará na suntuosidade das catedrais, que abrem suas portas aos domingos para que os miseráveis possam depositar o seu óbolo, que com certeza fará falta ao leite da prole. E disse o Senhor: tenho sede. Faz-se necessário tomar uma atitude. Devemos ter a coragem para se retornar às origens. É preciso reestruturar tudo. É necessário nascer de novo. Só renascendo da água e do Espírito poderemos entrar na glória de Deus. Somente outro recomeço para reconduzir o homem a seu Santo Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Para Deus o que é de Deus, e o homem é cria divina. Ao homem o que é do homem. E o que lhe pertence? Ao homem que constrói e edifica cidades, tudo lhe pertence, posto que a imagem e semelhança foi esculpida para governar sobre todas as criaturas da terra. E o que possui o ser criado? Nada. Nada, porque assim determinam os nefastos líderes destes sub-homens. Invocando o nome do Criador, implora ao Supremo Ser que desperte deste estado de apatia e reconduza o seu povo. Dá-lhe a consciência para que fomente as bases, crie células, tome posse do que lhe pertence e comece a luta. Estuprem o mundo e ele porá as ovelhas à sua direita. Cuidado. Cuidado máximo é preciso adotar contra os líderes que dizem vir do povo, os falsos messias, pois dirão os asseclas: eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Isto porque estão querendo apenas galgar aquele degrau que irá saciar a fome de ambição e corrupção. O Executivo e o Legislativo Nacional são uma verdadeira súcia de politiqueiros, serpentes, raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Amados, oremos com fervor, porque para muitos religiosos, só aquele Deus do Antigo Testamento é que é atraente. Um Deus vingativo, autoritário, reacionário e por vezes até chegado à perversidade, olho por olho. Inegavelmente, estes religiosos são servidores ardentes das leis de Moisés, a teocracia, o governo de Deus, sendo que este Deus era incapaz de uma benevolência, cobrava grandes sacrifícios do povo e o retorno era ínfimo. Um Deus que se fazia mais ouvir do que ser ouvido, fazia-se respeitar, lançando pragas em nações e moléstias no povo, cobrava obediência com terrorismo, um Deus ditador, um Deus que poucas vezes atendeu aos lamentos e apelos daquele que ele dizia ser o povo eleito. Então o Senhor disse a Moisés: dirás aos israelitas: se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez a seu próximo. Quem matar um animal restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Irmãos, abramos o nosso coração, já que todo santo dia assistimos ao trem chegar e não nos atentamos que aqueles homens brutos que antes do banho fedem, e essa emanação volátil dos corpos é justamente o cheiro do povo, um odor nauseante. No entanto, o suor que transpiram é poder.
Aqueles cidadãos são homens fortes e, apesar de serem robustos, desconhecem a força que possuem, pois os bois puxam o arado até a exaustão. Já os lobos, bem, estes reúnem-se em alcateia e atacam, são imbatíveis. Um lobo solitário é uma presa fácil, uma alcateia é forte. Aqueles homens devem ser esclarecidos e fortificados na sua fé e liderança cívica. Por isso, irmãos, não julgueis que vim trazer a paz à terra. É necessário impregnar o povo com a força do levante, alertá-lo quanto ao poder que possui. Temos que lastimar e muito as perdas de nossos direitos fundamentais, porque isso abalou sintomaticamente a nossa Carta Política de 1988, que é o que antecede a Lei Maior. É a política que engendra a luta pelo direito em meio à luta de classes. A Constituição é a lei maior e nos faz mais humano. Mas apesar disso, o homem é o único ser que destrói o seu habitat e castiga o seu semelhante através dos maus pensamentos, difamação, perversidade, desonestidade, roubos, furtos e fraudes. E é do interior do coração dos homens que procedem todos estes vícios. São, por excelência, sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. Para tanto, se faz necessário perder a sua vida para depois reencontrá-la. E isto nos faz ponderar que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. E aquele que não tiver uma espada, venda a sua capa para comprar uma. Amém. Amém! Górgona infiel, ouça-me, por teres profanado o sagrado chão do meu panteão, tu e tuas irmãs sofrerão terríveis punições. Os cabelos de ouro se metamorfosearão em cobras repugnantes que golpearão vossas faces. O olhar há de ser penetrante e medonho. Aqueles que volverem seus olhos para vós a fim de vislumbrar o que restou de vossas belezas, haverão de ser petrificados. Porém a ti, Medusa, sacrílega e violadora do meu solo sagrado, profanando com o teu ato sujo, ultrajando a minha presença, retiro a tua imortalidade. Tua aparência será motivo de asco, posto que de bela serás arrepiadora. Viverás isolada, reclusa, nessa ilha, enclausurada numa gruta até o final dos tempos, segundo a minha vontade. Serás maldita entre todos os seres e produzirás escamas sobre a pele e andará de rastro sobre o seu ventre, além de convulsões terríficas que te atormentarão até o fim dessa anátema. Dor. É como se centenas de espadas transpassassem o meu íntimo. Os meus cabelos estão virando serpentes? Dor. Eu sinto o meu corpo metamorfoseando com um aspecto atemorizador. No que me decompuseram? Por que eu estou sendo punida, deusa Atena? Como tu, sacerdotisa, minha deusa, eu nunca infringi nenhum preceito do vosso templo. Cuidei sempre pela abstinência completa dos prazeres da carne e ininterruptamente fui devota ao seu culto. Toda uma vida devotada a seguir o princípio da castidade e em sua honra minha deidade.
Então por que a tragédia entrou e se fez meu fardário? Se um crime foi cometido e de veras houve um, não foi por mim praticado. Não teve minha aceitação. Eu estou sendo castigada injustamente. Eu estou sendo incriminada por ter sido uma mulher atraente e isso inspirar sentimentos de posse nos homens. É isso, minha deusa? Com essa atitude de agora, deusa Atena, doravante todas as mulheres não serão mais vistas como ídolo, fonte de vida, aquela que cura, mas sim como uma força das trevas, que enfeitiça, que faz uso de artifícios, abusa da tagarelice e da mentira. Rele serviçal, presa fácil do homem, seu carnífice. Nossa razão de ser deixará de existir. Seremos a negação. Hoje, silenciosamente nos calam, quando nós, vítimas, recebemos o veredito da culpabilização, nos considerando responsáveis pelo evento que adveio. A violência que incidiu sobre mim é direito divino? E quantas outras mulheres possuídas pelos deuses sem prévio consentimento delas? Também serão punidas por não serem fortemente constituídas a fim de não sentirem tal ato? Estamos sendo silenciadas em nosso estado embrionário. É o incipiente silenciar da verdade. E para o futuro, seremos, após esse episódio, mensageiras do mal, portadora dos encantos que serão capazes de arruinar e destruir a humanidade com uma força avassaladora, digna de um ser infausto. Senhora, eu fui a vítima! Eu fui estuprada pelo deus Poseidon e nesse contexto não lhe aplicaram os rigores da lei. E ele será declarado não culpado por não haver o dolo e sim a culpa. Então considera a deusa da sabedoria que não houve o dolo e sem dolo não há crime de estupro? É isso que entenderão os cônsules no futuro? Fui condenada por ter atraído a atenção e o desejo do divino Poseidon. Todos os deuses, assim como o próprio Deus do céu, Zeus, que já cometeu tantos atos perversos, como incesto, adultério, transformações vis, somente com a finalidade de violentar e seduzir donzelas, como fez com Europa, filha de Agenor, rei da Fenícia. Danae, princesa de Argos, a esposa virgem do rei Acrício. Alquimena, esposa do rei anfitrião da cidade de Tebas. Leda, esposa do rei Tíntaro de Esparta. Calisto, filha de Licaon, rei da Acárdia. Ior, filha do deus Riuim, que fora sacerdotisa da deusa Hera, esposa de Zeus, que quando a possuiu, o deus dos deuses cobriu o mundo com um manto de nuvens escuras, escondendo seus atos à visão de Hera. Antíope, que era filha do deus rio Beócio Ásopo. Égina, filha do deus rio Ásopo com Metope. Zeus a raptou e a levou para a ilha de Delos, onde a possuiu, vindo Égina a parir Eaco. Semele, princesa tebana, filha de Cádmo e Harmonia, fecundada que fora por Zeus e morta por um raio disparado pelo pai dos deuses, momento em que paria Dionísio e logo após morre. Assim agem os deuses. São nímios em sua arrogância e vingativos aos que são vilipendiados, posto que punem aos que se opõem às suas aventuras. Orgulho, inveja, obsessão e fúria se afastam muito da ideia de deuses bondosos, acauteladores das necessidades dos humanos. Eu não estou sendo acolhida pela deusa por quem eu tenho mais ardorosa devoção. Pelo contrário, eu estou sendo vítima de um crime, o estupro. Eu estou sendo punida injusta e severamente, tendo a minha beleza transformada em uma monstruosidade. Meus olhos em armas mortais, capazes de petrificar qualquer ser mortal vivente. No Olimpo, assim como na face da terra, não se viu e nem se verá algum ser divino ou mortal voltar-se contra nossos supliciadores. Ao contrário, nos incriminam. Que os céus se compadeçam de mim. Como vítima das circunstâncias, eu serei mais um dos fantasmas assustadores de Hades. Ao macho, compete a única preocupação: se mostrar viril, supino, extraordinário, como se o mundo pertencesse apenas aos másculos. Enquanto nós, mulheres, seguimos feito Pandora, a primeira mulher criada a partir do barro, que fora enviada por Zeus para entregar a Prometeu a caixa, contendo todos os males da humanidade.
o que nos proporcionou o predomínio e o ensejo da existência da fome, da miséria, da cólera, das pestes e de toda a gama de infortúnios que assola o mundo. Nos tornaram herdeiras, não dos encantamentos e dos feitiços sedutores, mas da graça algourenta de Pandora. Isso porque constituíram um segundo sexo, submersas em mitologias, preconceitos, lendas, sendo alienadas, separadas, dissociadas dos seres humanos e de nossa própria natureza. O que resulta num sentimento de impotência, desamparo, padecendo da alienação de gênero. E a civilização está nos arredando de nossa verdadeira condição singular. O mundo nos apresenta como carne, exposta no mercado central de Atena, onde somos devoradas por olhares insaturáveis, feito moscas varejeiras, nos tornando hospedeiras de sua prole. Um espectro fidedigno, incomum e seleto daquilo que nós somos e para a qual fomos geradas. Nos é aspirado e não nos dão o privilégio de retornar ao pó, mas simplesmente nos abandonam em meio aos lamaçais que corroem a virtude humana por toda a eternidade. As narrativas de lei machistas, possuidoras do poder, autorizam e legitimam a violência contra o corpo das mulheres. Os discursos corroboram com essas ações humanoides. Nessa cultura, após a violência contra o corpo da fêmea, a vítima se torna reclusa. E esse ato simplesmente é um incentivo ao assédio e a todo tipo de agressão masculina contra as mulheres. Deus Atena, pela minha condição atual, eu devo odiar aos homens, às mulheres e todos que condescendem com a omissão por não me sentir confortável em ser essa criatura monstruosa que me tornaram? Sim, me tornaram. Porque esse fato não pertence única e exclusivamente a Deus Atena, mas sim a toda a sociedade, por nos ver como leoas buscando a presa. Nesse contexto, todos somos vítimas e ao mesmo tempo cúmplices. Eu jamais arrisquei enfrentar a minha senhora Atena por conta da minha proeminente beleza, mas, enfim. Os deuses, bem como os cônsules, nos tornam vítimas das suas irresponsabilidades. A violência que foi executada contra o meu corpo não pode incidir em culpabilidade minha, por ter despertado os desejos carnais de Poseidon. Bem como suscitar a rivalidade feminina, posto que são estratégias poderosas e cruéis de um sistema que faz das mulheres, ao mesmo tempo, vítimas e carnífices uma das outras. Não nascemos mulheres, nos tornamos, nascemos fêmeas. Deixemos de ser vistas apenas como objeto de prazer do macho. Esse é o espectro dominante do mundo dos sexos e dos gêneros. Não podemos viver reclusas em nossas cavernas à espera de nossos executores, que chegarão na calada da noite, enquanto estivermos adormecidas, a fim de desferirem o golpe fatal, e sendo assessorados por aqueles que deveriam nos resguardar, sejam os deuses ou os magistrados. A situação vivida por muitas mulheres ao redor do mundo, após o abuso sofrido, as torna mulheres emudecidas e demonizadas por uma sociedade machista e escrota, que as isola socialmente e emudece as vítimas dessa violência, e oferta ao ato do defloramento uma escritura de posse. Há um terreno novo, apesar de ter havido uma invasão e não posse legitimada. Somos consortes e os deuses, assim como os magistrados, juntamente com a sociedade, têm a obrigação e o dever de ofertar às mulheres uma situação de igualdade na coletividade. Coletividade essa que não apenas participamos, mas que durante 9 meses está recluso em nosso bojo, literalmente fazendo parte da nossa labuta diária. O amor deve. O amor tem que ser honroso, nobre de sentimentos. E essa garantia quem nos faz é a própria deusa Afrodite. Porque na atração de um sexo pelo outro, seja oposto ou homoafetivo, não deve operar um poder mefistofélico, em virtude do qual um ser insensível agarra sua presa. Eu sou Medusa, a guardiã, protetora, filha de Fórcis e Ceto, divindades marinhas. Minhas irmãs, Steno, a forte, e Euríale, a que corre o mundo, são entidades imortais. Já eu, a sabedoria feminina, perdi esse privilégio quando a deusa a qual servi incondicionalmente tomou para si minha imortalidade.
culpando-me por um crime de outrem. Se há um pecado, o meu foi o deus Poseidon desejar-me, e diante a minha recusa, ser possuída sem o meu consentimento, no piso do templo da divindade Atena. Todavia, esse não há de ser o único fato narrado de abuso e violência em que nós, consortes, enquanto vítimas, somos culpadas e nossos carnífices zanzam sem qualquer punição. Aos magistrados, não nos penalizem por crime de outrem. A sociedade deve refletir em quantas outras medusas são produzidas periodicamente, enquanto assistimos às publicações passivamente. Eu vi a manhã do primeiro dia e rendi homenagens a seu entardecer. Sou a testemunha mais devotada e fidedigna da construção do primeiro dia, quando o espírito dele se movia sobre a face das águas e ele disse: faça-se a luz. E houve a luz. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Fui testemunha do primeiro cantar de um pássaro na manhã do quinto dia e acompanhei a revoada das andorinhas ao cair da tarde. Eu estive presente no momento em que ele criou o homem à sua imagem. Criou a imagem dele. Criou o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher levantaram e completaram o sexto dia. E no sétimo dia, o meu colo serviu de amparo para as têmporas dele descansarem. Quando dissestes: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. Fui eu quem acendeu o fogo e transportou Axote pela vez primeira. Sou herdeiro direto desta tua criação. Contudo, que fim destes a minha herança? Qual o meu legado junto à tua criação? Onde estão os louros que me cabem? Resta-me apenas recolher estas almas podres e saciar o meu vento, pois lascívia é a sensualidade em exagero. Humanidade, orgias, libertinagem, devassidão. É para isto que serve o livre-arbítrio? Para isto foram criados a imagem e semelhança? Serão esses os herdeiros do paraíso? E quanto a mim, que servi ante a tua face e fui jogado nas profundezas, o que me restou? E quanto a mim, onde está o meu legado? Eu que sempre te amei, eu que o idolatrei com toda a força do meu interior, venerei a tua face, iluminei a tua estrada, sorvi o gosto adocicado do teu saber. De que adiantou? Eu estive junto dele quando as águas deixaram à mostra a terra seca e fértil. Caminhei por todos os caminhos do Éden e fiz o ombro que amparou seus anjos. E no fim, ele feriu minha face com desmesurada arrogância e desterrou-me para o mundo sombrio da hiena, enquanto a criação dele o abandonava à própria sorte no madeiro. O que devo fazer para retomar tua estrada? Quando eu novamente poderei sentir o teu espírito junto ao meu? Olha para mim, que sou teu servo mais fiel. Liberta-me.
Mãe escura, que vem à noite nas asas da sombra, ama Lilith, ouça meu chamado e venha para mim. Bisnetos de Adão, netos de Eva, filhos de Caim, bisnetos de Lilith, herdeiros daquele que é o Senhor, responsável pelo mal, a qual foi dado o poder de desdobrar a criação. Ergam-se todos, levantem-se, filhos do caos, e venerem a face do vosso predecessor Demiurgo, aquele que forjou a alma do mundo e a alma humana. Este é Demiurgo, o curador dos arcontes. Ah, o amor! Ah, o amor! O amor não será mais amado. Ah, o amor! Ah, beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos do que o vinho. Ah, o amor! Como quisera eu agora beijar-te com os beijos de minha boca. Eu comandei as tuas legiões, obedeci cegamente os teus preceitos, e quando separaste a noite do dia, eu estava junto de ti. Eu fui o teu cajado, eu fui os teus olhos, eu fui a tua boca, eu fui a tua língua. Tu falaste aos homens através de mim, e o que mereci de ti? Acaso fui recompensado com Éden? Dize-me, ó tu, que meu coração ama. Não foi esse o meu abono. Convocaste-me para guerrear, e como guerreiro fiel, eu combati o bom combate. Então, onde estão meus galardões? Tu me fizeste, eu sou a guerra. Eu faço a guerra santa em teu nome, mas eu também posso fazer a paz. Eu trago a fome, mas eu posso trazer a fartura. Sou o fogo ardente da sarça, mas posso ser a brisa refrescante da manhã. Serei visto por ti como a lamentação, mas serei o sorriso da puerícia mais que vivida. Antes que a aurora manche a noite com sua claridade, eu retornarei a fim de receber os meus lauréis. Atentai, pois, todos vós. O fim de todas as coisas está próximo, e com ele me vou, e para onde vou, todos haverão de seguir-me. Porém, saiba que irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomos e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas atentai, porque isso ainda não será o fim. Tudo isso será apenas o início das dores. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Meu bom Adão, meu dileto Adão, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, que precederá o fim, eu virei separar o joio do trigo.
Em verdade vos digo que se aproxima o tempo da espada e do machado. Por isso, antes do fim, eu serei a última visão da raça humana.